Oi, gente! Bem-vindos de volta. Essa é a nossa última leitura de Starters, da Lisa Price. Hoje nós vamos ler os 2 últimos capítulos desse livro. E eu não sei vocês, mas eu gostei muito de poder reler Starters. Vocês que estão lendo pela primeira vez ou relendo comigo, foi surpreendente até, porque eu não me lembrava de muitas coisas. Tipo, eu lembrava a premissa básica da história. Eu, sinceramente, não lembro como as coisas terminam. De verdade. Mas gostei bastante da premissa. Achei algumas coisas, assim, meio forçadas e tal. Mas me apeguei a Kali, me apeguei ao sentimento dela de cuidar do irmão. E sinceramente, fiquei muito... Acho que mais do que apegar os personagens, o que me chama a atenção nessa história é o quanto é bizarro as coisas, tipo, que acontecem. Tipo, eu não tenho nem palavras pra descrever, gente. É muito bizarro, é muito maléfico, sei lá, muito asqueroso se vocês pensarem as coisas que o evento principal desse livro, que é essa questão do aluguel dos corpos dos adolescentes. Para que idosos tenham novas experiências e como isso é feito de uma forma clandestina e como vidas são manejadas assim de uma forma tão banal, né? De uma forma tão insignificante. É uma coisa bem, bem estranha mesmo assim, bem incômoda de você pensar a respeito. O que torna a história bastante interessante, né? A Kylie finalmente conseguiu a casa que ela tanto sonhava. Ela só entrou nessa onda maluca do aluguel do corpo da Prime Destinations aí, porque ela precisava conseguir uma casa para ela e para o Tyler morarem, para que ela pudesse cuidar da saúde dele e tal. E a Helena, que foi a terceira inquilina da Kylie, ela deixou em testamento a casa dela e outras propriedades para a Kylie. Então, aparentemente, os problemas da nossa garota estão resolvidos, mas eu acho que não. Vamos continuar lendo, então, agora os 2 últimos capítulos de Starters, começando pelo capítulo 29. Naquela manhã, eu levei Tyler para morar em sua nova casa. Eu sabia que nunca esqueceria a expressão em seus olhos quando entramos na mansão, acompanhados por Lauren e seu advogado. Enquanto conversavam reservadamente com Eugênia para explicar as condições do testamento, Tyler olhava para cada pedaço da mobília e da decoração com olhos arregalados. Ele parou em frente a uma estátua de bronze de um cachorro que estava sobre a mesa lateral. Posso tocar nela? Eu assenti. Você pode fazer o que quiser agora. É toda sua. Ele pegou a estátua e a aninhou nos braços. Embora provavelmente pesasse mais de 1 quilo, ele insistiu em carregá-la consigo para onde quer que fosse. Quando eu o coloquei na enorme cama que havia no quarto de Helena, ele ainda tinha a estátua nas mãos, determinado a dormir com ela. Eu a deixei na mesa de cabeceira, bem perto de seu rosto. Acho que ele associou ao cachorrinho mecânico que a mãe tinha dado para ele, né? Alguns anos antes. Onde está Michael? Tyler, com as pálpebras pesadas, acariciava a cabeça do cachorro. Voltou ao prédio para pegar suas coisas. Ele vai voltar para morar conosco, não é? Eu sorri. Sim. Ele vai transformar a casa de hóspedes em um estúdio de arte. Fico imaginando o que ele vai desenhar agora. Agora que não moramos mais na rua. A voz de Tyler ficou mais arrastada. Logo depois, ele fechou os olhos e caiu em um sono profundo. Nos dias que se seguiram, nossas vidas foram reconstruídas.
Lauren conseguiu minha guarda e isso me protegia de qualquer pessoa que decidisse contestar o testamento, alegando que eu não tinha família. Metade do patrimônio de Helena e suas 2 casas seriam minhas para sempre. A outra metade estaria reservada para ser entregue a Emma quando eu a encontrasse. E eu a encontraria. Eu devia isso a Helena. O dinheiro era muito mais do que eu esperava ganhar quando assinei o contrato com o Banco de Corpos e fiquei imensamente grata. Tyler estava recebendo a melhor assistência médica que o dinheiro podia comprar e sua saúde melhorava a cada dia. Fui a um dentista e ele reimplantou o dente que eu perdera na briga, e meus cortes e hematomas foram curados com o tempo. Michael se mudou para a casa de hóspedes que ficava atrás da mansão, mas logo voltou a sair. Ele não explicou o motivo, então fui até a casa para verificar se ele havia tirado suas coisas dali. Eu soube que ele voltaria quando vi as paredes cobertas com seus desenhos que ele criara durante o ano em que moramos na rua. Starters e renegados, tristes, malvados, famintos, estavam todos lá, em seu estilo especial. Havia muita emoção em seus traços e ele capturava todos os detalhes, espalhada por todas as paredes. Ali estava minha vida após a Guerra dos Esporos, minha vida passada. Imaginei que ele partira para visitar Florina. Fiquei decepcionada, mas não tinha o direito de me sentir assim. Perder Blake deixara um imenso vazio em meu coração, e eu só percebi o tamanho desse vazio depois que as coisas se acalmaram. Uma semana depois de nos mudarmos para a casa de Helena, fiquei sabendo pelos noticiários que o senador Harrison estava se recuperando de um acidente sofrido durante uma caçada. As repercussões do escândalo do banco de corpos da Prime Destinations se desenrolariam no decorrer dos próximos meses. Após as eleições, nós saberíamos se os Enders estariam dispostos a reeleger um homem que planejava condenar adolescentes à morte em vida. O senador mantinha Blake em uma rédea curta. Tentei mandar mensagens, tentei ligar para ele, mas Blake não voltou a entrar em contato comigo. Decidi que, antes de desistir para sempre, eu tentaria vê-lo pessoalmente. Se pudesse explicar o que havia acontecido, talvez eu o convencesse a me dar uma segunda chance. Caso contrário, tentaria esquecê-lo e seguiria em frente com a minha vida. Não foi difícil encontrar a casa do senador. Tive que ir lá várias vezes até ver o carro esportivo de Blake estacionado em frente. Quando finalmente o vi, senti meu coração acelerar e tive que acalmar antes de sair do foguete amarelo. Olhei para a enorme mansão no estilo Tudor e percorri o longo caminho ladeado por roseiras entre a calçada e a porta. Pisei na varanda e o sensor de presença tocou antes que eu decidisse voltar atrás. A porta se abriu. Um guarda-costas Ender, com uma expressão gelada no rosto, vestindo um uniforme, sacou sua arma e apontou-a para minha cabeça. Ligue para os inspetores, ele gritou para alguém que estava dentro da casa. Não vim aqui para criar problemas, eu disse levantando as mãos. Só quero falar com Blake. Blake veio até a porta. O guarda se interpôs entre nós. Não se aproxime. Está tudo bem, falarei com ela, disse Blake. O guarda pressionou o fone auricular. Estava escutando o que alguém lhe dizia pelo fone e respondia com sim, senhor. Blake e eu trocamos um olhar. Ele deu de ombros. A atitude do guarda mudou. Parece que hoje é seu dia de sorte, disse ele. Farei apenas uma revista, se não se importar. Ele guardou a arma no coldre e apalpou meu corpo. Em seguida, retirou um detector de armamentos de um coldre preso à sua coxa e o manipulou ao redor do meu corpo. Sem encontrar nada, o guarda voltou para dentro da casa, deixando Blake sob o batente. Oi, disse ele sorrindo. Blake, eu retribuí o sorriso. Era ótimo poder ver o rosto dele novamente e ele estava sorrindo para mim. Isso me dava esperança. O que você quer? Achei que poderíamos conversar. Sobre o quê? Sobre tudo o que aconteceu. Há muitas coisas a explicar. Isso é uma brincadeira? Meu coração parou durante um segundo. Blake? Ele inclinou a cabeça com um olhar curioso. Qual é o seu nome? Não finge que não me conhece. Ele esfregou a nuca.
Por acaso algum de meus amigos convenceu a vir até aqui para falar comigo? Ah, eu já entendi, eu disse, cruzando os braços. Você não me perdoou. Ele simplesmente olhava para mim. Não cederia 1 milímetro. Achei que talvez você pudesse entender, eu disse, depois de tudo o que aconteceu. A expressão no rosto dele ficou mais séria. Desculpe-me, disse ele dando de ombros. Eu não conheço você. Minhas mãos ficaram geladas. Ver o rosto que eu conhecia tão bem, olhando para mim com aquela expressão vazia, era algo que cortava minha carne até os ossos. O que tinha acontecido? Blake, você realmente não se lembra? Não se lembra de nada? Ele balançou a cabeça negativamente. Cavalgar no rancho? O parque? O music center? Ele continuou a negar. Parecia sentir pena de mim. Não estou louca. Procure em seu celular, você tirou uma foto ao meu lado. Blake apertou os olhos como se estivesse tentando alcançar alguma coisa em seu passado, mas sempre voltava de mãos vazias. Ele não se lembrava de mim. Não sei se havia alguma coisa no mundo que poderia doer mais. Eu era invisível. O senador Harrison veio até a porta com o braço suspenso por uma tipóia. Cale! Eu recuei um passo. Você a conhece? Perguntou Blake. O senador veio em minha direção e eu continuei a recuar. Ele tocou meu ombro. Está tudo bem, Cale. Entre. Isso não me cheira bem. Ele colocou o braço saudável ao redor do meu ombro e me conduziu para o enorme saguão. O guarda-costas mantinha a postura firme no canto da sala. Eu vi a sala de estar através de um passadiço em forma de arco e havia lenha queimando na lareira. O senador se dirigiu a Blake. Preciso falar com minha convidada a sós. Blake assentiu. Antes de nos deixar, ele deu uma última olhada em mim por cima do ombro. Eu esperava, com todas as forças, que ele conseguisse mostrar qualquer sombra de uma lembrança. Qualquer coisa. Mas seu rosto dizia que eu era apenas uma curiosidade. O senador Harrison tocou meu braço e me levou até o estúdio. Lá, indicou uma cadeira forrada de couro e fechou a porta. Eu preferi continuar em pé, atrás da cadeira. Não tinha certeza de que podia confiar nele. Então, agora você conheceu o meu neto, disse ele. O que aconteceu com ele? Sentia meu lábio inferior tremendo. Ele apontou à porta. Aquele é meu verdadeiro neto, o verdadeiro Blake Harrison. Ele gemeu enquanto se sentava a uma escrivaninha e ajustava sua tipóia. Eu ouvi aquelas palavras, mas elas não tinham sentido. O verdadeiro Blake? Em seguida, como se alguém houvesse diminuído o volume, tudo ficou em silêncio. Apenas o relógio antigo, em um invólucro de vidro que estava sobre a mesa do senador, se atrevia a emitir um som. O tic-tac era incessante, sincronizado com o movimento das 3 bolas douradas que havia dentro do aparelho e giravam para frente e para trás, para frente e para trás. A velocidade com a qual as peças se moviam era estonteante, vertiginosa, como se elas estivessem confusas sobre a direção em que deveriam seguir. Alguém gemeu. Fui eu. Os olhos do senador se estreitaram. Ele confirmou com um movimento de cabeça. Eu nunca estive com o verdadeiro Blake antes, eu perguntei. O senador balançou a cabeça negativamente. Apenas com seu corpo. Minha mão subiu para cobrir minha boca. Ele assentiu outra vez. Eu me apoiei no encosto da cadeira. Então, havia alguém dentro de Blake usando seu corpo, correto? O senador estava esperando que eu absorvesse o choque. Quem? Quem poderia usar o corpo de Blake por todo aquele tempo? Então, eu entendi. Não. Um arrepio percorreu meu corpo. O pensamento era horrível demais para dizer. O velho? Disse o senador. Meu Deus, gente! Ai, que horror! Ui!
Meu Deus do céu. Ai, o coração da Kylie foi partido em 1 milhão de vezes e ela se odeia agora e ela deve estar. Ai, meu Deus do céu. Faz sentido eu estar sentindo um pouco de nojo agora, de raiva, de. Vocês estão entendendo o que foi que aconteceu? Oh! Ai, que raiva! Uh, uh, que revolta! Meu Deus do céu, quando você acha que esse livro não pode piorar, e as coisas não podem ser mais asquerosas, elas continuam ficando cada vez mais insuportáveis. Segurei a cabeça com as mãos. Não, não ele. Blake? Minha mente estava girando mais rápido do que as bolas douradas dentro do relógio. Mas eu vi o velho quando ele foi até a instituição, eu disse. Como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Aquilo aconteceu depois que o contrato com o governo foi fechado. Ele saiu do corpo de Blake. E o anúncio na aerotela? Foi ao ar antes da visita na instituição. Estava pré-gravado. Precisei respirar fundo. Por que você permitiu que isso acontecesse? Ele estava usando meu neto como um refém, mas Blake nunca soube de nada. Apenas sua avó e eu sabíamos. Ele fez isso para me forçar a apresentar o acordo entre o governo e a Prime Destinations. Blake nunca foi até a Prime para assinar um contrato? O senador balançou a cabeça. Gente, é bomba atrás de bomba. Não tô conseguindo lidar com isso, não. Ai, que raiva! E essa desgrama desse velho, essa peste, esse patife, esse monstro tá fugindo, fugiu. Ai, que ódio que eu tô sentindo. Eu passei as mãos pelos cabelos. Durante todo aquele tempo, pensei que eu fosse a fraude. A camponesa fingindo ser uma princesa, mas na verdade, quem estava disfarçado era o príncipe. Durante todo aquele tempo, havia um ogro disfarçado de príncipe. Ai, sinceramente, essa comparaçãozinha de príncipe e princesa, príncipe e plebeia, princesa parará, da Kali. Desculpa. Ai, desculpa, gente. Mas isso me irrita. Eu já tô muito irritada com a situação. E ela fica com essas comparações bestas. Uh! Durante todo aquele tempo, havia um ogro disfarçado de príncipe. Em meu mundo, nada era o que parecia. E eu não sabia se conseguiria voltar a confiar em alguém. Agora sim, minha filha, agora você falou uma coisa que faz sentido. Que não parece besta e fútil, sei lá. O senador colocou a mão em meu ombro. Carly, quero que você saiba que estou pressionando a promotoria para retirar as acusações contra você. Eu havia me esquecido completamente dos assuntos relativos a mim. E preciso pedir um favor. O quê? Eu não conseguia sequer imaginar o que poderia fazer por ele. Ele aproximou seu rosto do meu com aqueles olhos grandes e aflitos me encarando, o hálito com o cheiro amargo do tabaco. Não diga nada sobre o que aconteceu para o meu neto. Jamais. Saí da casa de Harrison sem voltar a ver Blake. Andei pelo caminho ladeado pelas roseiras de cores vivas que zombavam de cada passo que eu dava. Garota idiota. Como pôde não perceber? Meus joelhos fraquejavam. Eu caí no chão, sentindo que havia um buraco horrível e vazio se formando dentro de mim. Apertei meu estômago com as mãos para fazer a dor passar. Nunca mais haveria qualquer reencontro com Blake. Ele não era real. Nada do que fizéramos fora real. As lágrimas que saíam do meu rosto ardiam. Ele nunca fora real. Estava perdido para sempre, como minha mãe e meu pai. Meu pai. Ah, papai, sinto tanto a sua falta. Passei a noite inteira relembrando cada coisa que Blake fizera e dissera
mas imaginando-as como se fosse obra do velho. O Clube Room, o rancho, a cerimônia de gala. Depois de reviver todos aqueles momentos várias e várias vezes, eu queria ficar o mais distante possível daqueles lugares. Assim, na manhã seguinte, levei Tyler para nossa nova casa de férias nas montanhas de São Bernardino. Vestimos nossas blusas de lã e casacos e fomos para o norte. Gente, se vocês pensarem, ele é tão doentio, ele manipulou ela o tempo inteiro. E ele usou ela, e ele. Ai, gente, isso é muito perverso, sabe? Muito. Ugh, meu Deus. Até o broche, lembra do broche de baleia? Até o broche que ele ficou usando para que ela achasse que era Blake, que gostava tanto dela e por isso tava, apesar dele saber ou não de alguma coisa, tava apoiando ela. Meu Deus do céu. Que horror. E eu tô aqui tentando pensar, tipo, tentando formular alguma teoria Tiny Bom. Se o senador sabia que o velho tava usando Blake, neto dele, como um inquilino, tipo assim, no baile de gala, será que isso explicaria o tipo de comportamento que ele teve? Dele falar, fique longe do meu neto. Mas, tipo assim, não faz sentido ele falar, fique longe do meu neto, sendo que ele sabia que o neto dele não era Blake. Não faz sentido ele dizer que tava controlando e tudo. Velho, até o jeito que ele comportou com a Nani. Que coisa ridícula, meu Deus do céu. Ai, como isso tudo é revoltante. Isso tudo é muito revoltante. Desculpa ter interrompido a leitura assim, mas eu tô realmente. Eu tô realmente muito chocada com o que aconteceu, velho. Vamos adiante. Então, eles foram pra casa de veraneio, casa, sei lá, pro norte, foram pro norte. Winter is coming. A segunda casa de Helena era um chalé amplo de 2 andares, construído em uma área grande com uma vista panorâmica do lago ao fundo. Diferente da mansão, havia poucas coisas ali que lembrassem Helena ou Emma, nenhum rastro ou holoalbo. Eu não estava tentando esquecê-las, mas o fato de não ter que ver os rostos dela. Eu vou terminar esse livro sem saber se eu falo rostos ou rostos. Acho que é rostos. Fazia com que sentíssemos que a casa era realmente nossa. Tyler praticava pescaria no lago enquanto eu ficava sentada em uma pedra, pensando sobre o quanto havia ganhado e o quanto havia perdido. Tudo começara com o velho usando o senador Harrison para forçar o acordo entre o Banco de Corpos e o governo, para obrigar o senador a cooperar. Ele tivera que sequestrar Blake e usar seu corpo como refém. Helena não sabia de nada daquilo, mas descobrira que o senador tinha planos para fechar aquela negociação. Assim, ela alugou o meu corpo para poder matá-lo. Ela queria impedir o acordo e expor a Prime publicamente pela primeira vez, na pior de todas as situações possíveis, mostrando que o corpo de uma doadora poderia ser usado para matar. Quando quando ela e Redmond alteraram nosso chip, desativando a proteção que impedia assassinatos, o velho percebera a diferença no sinal e descobrira o plano de Helena. Como o velho já estava dentro de Blake, ele usaria o corpo de Blake para descobrir mais sobre o plano de Helena. Foi quando ele a seguiu ao Clube Room. Falou com ela no bar e marcou o encontro no rancho.
Mas quando Redmond alterou a programação do chip, ele também fez com que o aparelho apresentasse um comportamento instável. Aquilo fez com que Helena perdesse o controle sobre o meu corpo no Club Room, e o velho, dentro do corpo de Blake, percebeu quando tudo aconteceu. Foi quando eu o encontrei. Ele iniciou um relacionamento comigo para manter Helena sob vigilância, para ter certeza de que não mataríamos o senador antes que ele conversasse com o presidente. E para ver como eu me adaptava a mudanças no dispositivo de proteção contra assassinatos do chip. Quando conseguimos estabelecer uma comunicação e Helena surgiu em minha cabeça, ele percebeu que aquilo seria um recurso extremamente valioso, particularmente para o governo. Tudo o que ele fez foi uma farsa, fingindo ser um adolescente verdadeiro, visitando sua bisavó, fingindo gostar de mim para que eu confiasse nele. Os momentos que passamos em seu rancho, em seu carro, somente mentiras. Ele interpretou um personagem melhor do que qualquer astro dos rolos, fingindo que queria tocar meu rosto, segurar minha mão, me beijar, cobrir a boca com a mão. Mas não havia qualquer maneira de apagar aquela lembrança. Eu estava enjoada. Adorei o tempo que passei com Blake, mas achava que seria melhor sentir ódio. Ainda mais agora que eu sabia que todos aqueles momentos não passaram de um joguete do velho, que queria apenas me usar como se eu fosse um brinquedo. Eu me sentia dividida. Por um lado, queria guardar aquelas memórias em uma caixa de preciosidades. Por outro, queria queimar tudo até sobrarem apenas cinzas. Sinceramente, eu ia preferir queimar tudo, porque é muito asqueroso e humilhante, se você for pensar bem. Procurei concentrar minha atenção em Tyler, que lançava sua linha na água. Suas habilidades de pescador estavam melhorando. Pelo menos, em relação a Tyler, eu conseguia me sentir em paz. Era ótimo saber que ele nunca mais sentiria fome, nunca mais teria que dormir em um chão sujo e frio e que ele não morreria. Inspirei a fragrância de pinheiros no ar frio. Aquilo me dava uma sensação incrível de pureza. Eu tinha sorte por estar ali, grata por ter as duas casas. Decidi parar de pensar sobre tudo, exceto a beleza que havia naquele lugar. Tyler, eu gritei. Vou preparar um chocolate quente. Fique por perto, entendeu? Não saia andando por aí. Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça. Você tá muito tranquila, amiga. Eu ficaria com medo, sei não. Eu subi os degraus de madeira que levavam ao quintal do chalé e entrei na cozinha quente. Conseguia ver Tyler pela janela que ficava acima da pia. Tirei minha jaqueta e coloquei sobre o encosto da cadeira. Abri o armário e peguei o pó para o chocolate quente e 2 canecas. Coloquei algumas colheres do pó em cada uma das canecas e abri a torneira de água quente filtrada. Água infinita, para sempre. Enchi as canecas e coloquei-as no balcão. Foi quando percebi algo estranho, algo que não se encaixava com o restante do cenário. Sobre o balcão, à direita da pia, um ramalhete de orquídeas amarelas, com manchas roxas, como a pele de um leopardo. Você se lembra, né, Kylie? Velho, flores são coisas sinistras pra terem simbologias, às vezes, sabia? Isso me lembra as rosas do presidente Snow. Sempre um velho. Senti um aperto no peito. Era a mesma espécie de orquídea que Blake, ou melhor, o velho, me dera durante o piquenique no rancho. Como aquelas flores tinham ido parar ali? Há quanto tempo estavam ali? Olhei pela janela. Tyler havia desaparecido. Sua vara de pescar estava jogada no chão. Senti o pânico subir pela garganta. Eu estava quase gritando quando fui até o parapeito da janela e o vi. Ele estava curvado, pegando iscas dentro de um balde. Soltei um suspiro de alívio. Naquele momento, ouvi uma voz na minha cabeça. Olá, Kylie. Da mesma maneira que Helena costumava falar comigo, mas era a voz de um homem.
o velho. Aquela voz eletrônica assustadora que fazia meus dentes rangerem. Senti um arrepio percorrer minha coluna. Você é um sucesso enorme, Callie. A Prime agora está fechada e o prédio será demolido nos próximos dias. Onde você está? Meus olhos examinaram o lago onde Tyler estava pescando. Como pode estar dentro da minha cabeça? Eu tinha um plano B, é claro. Um plano B? Em outro lugar. Eu imaginei que poderia haver uma unidade de armazenamento portátil. Será que ele estaria por perto? Onde? Gostaria de conhecer o lugar? Posso mostrá-lo a você. Então, por que você está dentro da minha cabeça? Eu não conseguia vê-lo em qualquer lugar nas proximidades. Comecei a abrir as gavetas da cozinha em silêncio. Venha me encontrar, Callie. Encontrá-lo? O que você quer comigo? Sou apenas uma garota. Não mais. O chip em sua cabeça é único, alterado por um dos melhores cientistas do mundo. Eu lhe oferecerei um salário enorme para que você se junte à minha equipe. Eu tenho tudo o que preciso agora. Tentei parecer forte, mas o nervosismo que marcava a minha voz me traía. Você não sabe do que precisa. Retirei uma enorme faca de açougueiro de dentro da gaveta. Minha mão tremia. Espere até sentir o gosto do poder. Não estou interessada em sentir gosto de nada que venha de você. Não desistirei tão facilmente. Como eu já disse antes, você é muito especial para mim. Ficou meio estranho isso aqui, não foi? É porque a pontuação tá muito esquisita também. Mas eu acho que não quero nada que venha de você, ponto, fala de Kylie. Aí depois vem travessão, fala do velho. Não desistirei tão facilmente. Como eu já disse antes, você é muito especial para mim. Expirei o ar, conseguindo até mesmo rir daquela situação, mas as palavras ardiam como ácido. Tudo o que você quer é abrir minha cabeça para descobrir como ele alterou o chip. Tyler ainda estava pescando. Saí da cozinha e fui para o corredor procurando pelo lugar onde o velho poderia estar escondido. Quero que você faça parte da minha equipe e você precisa de uma causa. Terá bons companheiros ao seu lado. Você acha que eu conseguiria me encaixar em sua equipe? Seu amigo Redmond já faz parte do nosso grupo. Foi quando eu me dei conta. Era Redmond que estava no helicóptero. Você gosta dele? Sim, gosto dele. Ele usa seu cérebro para ajudar pessoas, não para machucá-las. Queria mantê-lo falando enquanto eu esgueirava pelo corredor. Quer dizer que durante todo aquele tempo, todas as coisas que você disse para mim, tudo foi sincero? Muito do que eu lhe disse era verdade, mas não tudo. Se quiser descobrir quais partes eram verdades, venha até onde eu estou. Você mentiu para mim, o tempo inteiro, fingindo ser outra pessoa. Examinei a sala de estar, ele não estava lá. Pela janela da sala, percebi que Tyler ainda estava bem, pescando do lado de fora. Sinceramente, cara, você já devia ter mandado Tyler entrar pra dentro de casa há muito tempo, tá bom? Não foi exatamente a mesma coisa que você fez? Eu vacilei. Ele tinha razão. Eu não tive outra escolha. Não é verdade. Você poderia ter recusado tudo o que lhe foi oferecido, mas significaria abrir mão do dinheiro. Eu precisava usar o dinheiro para cuidar do meu irmão. Agarrei a faca com mais força, atravessando a sala de estar em direção a um armário de casacos. Abri a porta, ele não estava lá. Se realmente quiser protegê-lo, você se juntará a mim. Prometo a você que, nos próximos meses, nenhum menor estará a salvo sem minha proteção. Você nunca saberá quando sua vida se dissolverá. Um terremoto pode destruir sua casa ou um incêndio. A mulher que adotou pode morrer em um acidente de trânsito e o governo confiscará sua casa. Tudo que você tem pode ser tirado em um único instante. Não se pode confiar em nada, apenas no poder. E eu posso lhe dar isso. Corri pelo corredor e subi as escadas. Queria gritar com ele, mandá-lo calar a boca. O que ele queria dizer com nenhum menor estará a salvo? Passei pelo quarto de Tyler e o velho não estava lá. Você acha que fez tudo aquilo pelo dinheiro, mas eu conheço melhor do que você conhece a si mesmo.
Você também fez isso para que pudesse viver como se fosse outra pessoa. Não me diga, eu ironizei. Dê uma máscara a um homem e ele lhe dirá a verdade. Quem disse isso? Você disse. Cheguei ao topo da escada e andei pelo corredor examinando os quartos. Você não voltou a Prime quando a conexão apresentou problemas. Você queria ser Helena. Alguém me ameaçou. Disse que se eu voltasse seria morta. E você quis acreditar nisso, de modo que eu pudesse viver como se fosse uma pessoa rica, mesmo que por pouco tempo. Novamente eu hesitei. Gente, ele brinca muito com a mente das pessoas. Tipo assim, sabe? Esqueci até como é que chama isso. Mas é tipo lógica reversa. Ele brinca muito. Ele manipula. Sociopata total. Novamente eu hesitei. Havia alguma verdade naquelas palavras e admitir aquilo era constrangedor. Eu posso lhe dar a experiência de novo, Kali. Uma vida muito mais interessante do que a de Helena. Eu queria uma nova vida? Sim. Em outro lugar, em outra época, não com ele. Não, eu disse. Não quero ser outra pessoa, quero simplesmente ser eu mesma. Seja lá o que for que você queira comigo, eu nunca aceitarei. Nunca. Sua curiosidade a vencerá. Eu sou paciente. Posso esperar. Terá que esperar para sempre. Olhei para o quarto, segurando a faca à altura da minha coxa. Ah, Kali, se você soubesse. Você entendeu tudo errado. Na verdade, sou a pessoa que tem as melhores intenções em toda essa história. O quê? Como ele se atrevia a dizer aquilo? Eu estava no ponto em que esperava que ele estivesse dentro da casa. Queria confrontá-lo, arrancar sua máscara, aqui e agora. A última porta estava fechada. Era o meu quarto. Eu não me lembrava de havê-la fechado. Andei lentamente na direção da porta e coloquei a mão sobre a maçaneta, virando-a cuidadosamente. As cortinas de tecido leve se moveram com a brisa, ou alguém acabara de passar por elas. As portas duplas que levavam à sacada logo depois estavam abertas. Passei por elas e fui até uma enorme escada observando o gramado, o lago e Tyler. O sol havia se posto e até mesmo os pássaros estavam em silêncio. Embora ele não tivesse nada, eu podia sentir a presença do velho dentro da minha cabeça. Embora ele não dissesse nada, eu podia sentir a presença do velho dentro da minha cabeça. Éramos nós dois, em uma disputa acirrada, em um limbo. Minha respiração era o som mais alto, seguida de perto pelas batidas do meu coração. E eu senti quando ele se afastou. Final do capítulo 29. Tudo parecia simplesmente esquisito e meio detestável e enjoativo nessa história até agora. Toda essa história do aluguel de corpos e tudo. Mas agora a coisa tá num nível tipo de psycho mesmo, sabe? Tipo assim, thriller psicológico. É isso, a sensação minha é essa, gente. Tipo, o que é que passa pela cabeça desse homem? Coitada da Kylie de ficar vivendo agora. Ela já ia ter que viver com esse bendito chip na cabeça pro resto da vida. E agora, além dela ter que viver com esse chip, ela não consegue ter paz porque o diacho do velho vai ficar botando coisa na cabeça dela e infernizando a vida dela, velho. Preparados para o último capítulo? Porque lá vamos nós. Eu não sei, eu não tô sabendo lidar. Não tô sabendo lidar com isso. Capítulo 30. Uma semana depois, eu estava em frente ao banco de corpos, observando enquanto uma equipe de trabalhadores se preparava para demolir o prédio espelhado que abrigava a Prime Destinations.
A multidão vestindo casacos e jaquetas era composta predominantemente por enders da classe trabalhadora, guardas e balconistas, que nunca souberam o verdadeiro propósito daquele prédio. Havia alguns idosos ricos, em sua maioria ex-inquilinos, e alguns menores ricos que tinham sido adotados. Ao redor da multidão havia alguns starters sem família, alguns ex-doadores como eu e alguns que apenas esperavam pelo espetáculo proporcionado pela demolição. Com a imensa bola de metal que pendia da ponta do guindaste. Vi vários rostos conhecidos. Lia estava lá, assim como Raj e Brianna. Não eram mais aquele trio inseparável. Cada um deles andava pelo lugar sozinho, sem nem mesmo reconhecer os outros. Madison, adolescente com cabelo loiro Chanel, estava a vários metros à minha esquerda. Nossos olhos se cruzaram. Um sorriso surgiu em seu rosto. Fiquei feliz ao vê-la. Ela olhou por alguns momentos com a expressão vazia, em seguida desviou o olhar. Eu precisava lembrar que ela só havia conversado comigo uma única vez, na noite em que tudo chegara ao fim, no banco de corpos. Provavelmente ela não se lembrava de mim, ou talvez se lembrasse. Ai, essa sirene tá me irritando. Vi sua ex-inquilina, Ryan, à minha direita, em seu corpo verdadeiro. Ela se apoiava em um andador e acenou para mim. Retribuí o cumprimento e estava prestes a me aproximar dela quando vi Michael, do outro lado da multidão. Aconteceu alguma coisa aqui na rua, galera, porque provavelmente essa sirene vai estar perturbando vocês aí também. I'm sorry. Mas vamos seguir aqui com o capítulo pequenininho, daqui a pouco termina. Ele estava olhando para o prédio, esperando, como o restante de nós. Michael! Eu gritei. Ele estava longe demais para escutar. Sua atenção estava totalmente focada no prédio. Aquilo fez com que eu me sentisse melhor. Provavelmente ele havia voltado à cidade. Eu me virei e comecei a abrir caminho para me aproximar dele, mas vi que alguém à minha esquerda tentava atravessar a multidão de cabelos prateados. Vou dar uma pausa aqui. Ok, vamos retomar. Eu me virei e comecei a abrir caminho para me aproximar dele, mas vi que alguém à minha esquerda tentava atravessar a multidão de cabelos prateados. Blake. Senti um nó se formar ao redor da minha garganta. O que ele estava fazendo aqui? Ele não deveria saber a respeito do banco de corpos. Eu não o via desde o dia em que conversara com o senador em sua casa. Havia mais de uma semana. Voltei a olhar para Michael. Dessa vez ele me viu e seu rosto se iluminou. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse. Virei-me para procurar Blake. Nossos olhares se cruzaram e ele me deu um sorriso tímido. Estava andando em meio à multidão, vindo em minha direção. Ah, agora ela tá na encruzilhada. Tem nada, vamos ver. Engoli em seco. Não sabia o que fazer. Blake estava perto demais para que eu simplesmente lhe desse as costas. Voltei a olhar para Michael. Do lugar onde estava, ele podia ver o que estava acontecendo. E tive a sensação de que uma película cinzenta cobriu seu rosto. Seu sorriso desapareceu, seus ombros se contraíram. Era uma imagem torturante, mas eu estava presa ali, impossibilitada de me mover no meio daquela multidão, longe demais para tentar explicar, mesmo se eu pudesse. Blake estava apenas a alguns corpos de distância. Eu prometera a seu avô que não lhe revelaria nada sobre o seu passado, sobre o nosso passado. Mas o que eu poderia dizer? Não havia tempo para pensar. Ele estava ali. Cale, disse ele, cumprimentando-me com um aceno de cabeça. Sua governanta disse que você estaria aqui. Ele enfiou as mãos nos bolsos e desviou o olhar. Meus amigos me dizem que sou sério demais. Acho que tem a ver com o fato de que sou neto de um senador, disse ele, dando de ombros. Meu pai também era sério. Minha mãe sabia como se divertir, completou Blake com um sorriso saudoso. O que ele estava falando? Parecia até mesmo que havia ensaiado um discurso.
De qualquer forma, todos dizem que sou um rato de biblioteca, que não costumo sair muito, a menos que meus amigos me arrastem para fora de casa, disse ele, agitando os pés e olhando para baixo. O que estou tentando dizer é isto. Ele pegou o seu celular e me mostrou a fotografia que havia tirado. Eu vi a foto. Eu olhei para a foto que mencionara na última vez em que conversamos. A foto que fora tirada no dia em que fomos cavalgar. Exceto pelo fato de que o pobre Blake nunca estivera lá. Era o velho. Ele estava atrás de mim com um braço ao redor dos meus ombros, sua cabeça tocando a minha, e eu lhe agarrava os braços com as duas mãos. Havíamos acabado de apear dos cavalos, felizes, sentindo o calor do dia e um pouco suados. Ambos irradiávamos por alegria. Era difícil olhar para aquela imagem, mas Blake nunca entenderia a razão. Não me lembro de nada disso, disse ele. Mas pareço estar muito feliz. Acho que nunca me vi tão feliz antes. Nunca. Os olhos dele voltaram a encontrar os meus e dessa vez ele não os desviou. Seja lá o que ocorreu entre nós, naquelas semanas perdidas das quais não consigo me lembrar, por mais que tente, eu quero de volta. Quero novamente. Eu examinei seu rosto. Ele não estava brincando comigo, estava sendo totalmente sincero. Você quer? Ele me perguntou. Quer ter isso de volta também? Meu estômago se revirava. Eu não sabia se poderia recuperar o que nunca fora nosso, desde o princípio. Está tudo bem, não precisa decidir agora, disse ele. Blake estendeu a mão para mim. Fiquei paralisada. Você sabe o que realmente aconteceu, Callie. Eu preciso que você me ajude a lembrar. Sua expressão me fazia pensar em um astronauta que flutuava pelo espaço após o cabo que o conectava à nave se romper, que tinha uma única chance de agarrar um cabo de reserva ou flutuar para sempre à deriva, em um espaço negro infinito. Eu conhecia aquela sensação, o pânico que estendia o tempo, transformando segundos em anos, e a dor profunda de ser atacado não por uma pessoa, mas por muitas, uma gangue de valentões que se expandia por um bairro e posteriormente por uma cidade, até que você questionasse o mundo inteiro. E a última coisa na qual você pensa enquanto estende o braço até que seus dedos estejam a milímetros do cabo de salvação é como será possível encontrar uma maneira de consertar o que foi estraçalhado, para que você possa dizer sim, dizer que quer voltar a fazer parte do mundo. Movi minha mão na direção da mão dele. Eu não deixaria o velho vencer. Eu não deixaria que ele arrancasse minhas melhores lembranças do tempo que passei com um garoto que imaginava ser Blake. Ele tocou minha mão e entrelaçou seus dedos nos meus. Sua pele era familiar, a textura suave, a curva do seu polegar. Seu toque me levou de volta aos momentos em que passamos juntos em seu carro. Eu sentia muita saudade daqueles momentos, mais do que eu imaginava. Não era Blake que eu conhecia, mas se parecia com ele. A sensação era de estar com ele. Ele estava perdido e eu era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Teríamos que tentar. Ouvi o som de alguém respirando dentro da minha cabeça. Meu coração acelerou. Menina Cal. Fazia muito tempo que eu não ouvia aquela voz. Quando os gaviões gritam, é hora de voar. Meu pai? Minha cabeça começou a girar. Mesmo que eu soubesse que não o veria, os sons da multidão esmaeceram. Blake sorriu para mim com uma expressão cuidadosa. Você está bem? Procurei dentro de mim mesma, tentei aguçar os ouvidos, mas não escutei nada. Blake apertou minha mão quando a imensa bola de metal da máquina de demolição atingiu a fachada espelhada do banco de corpos. Gente, acreditem ou não, esse é o final do capítulo 30 e é o final do livro. Como assim, gente? Foi o pai dela? Meu pai? Minha cabeça começou a girar. Fazia muito tempo que eu não ouvia aquela voz. Gente, é a voz do pai dela. É como se fosse a Helena ou o velho falando na cabeça dela, só que aparentemente é a voz do pai dela. O quê? O quê? O quê? O quê?
Ai, meu Senhor Jesus. Eu não sei nem o que pensar. Existe alguma coisa acontecendo? Os problemas, os mistérios não acabaram. A vida dela não vai ficar em paz. E eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos terminar por aqui. Por favor, me digam nos comentários aí o que vocês acharam de Starters, o que vocês gostaram no livro, o que vocês não gostaram e o que vocês esperam de Enders, porque tenham certeza, nós vamos continuar a leitura de Enders nos próximos vídeos. Um beijo, muito obrigada por acompanharem até aqui e até a próxima!